Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, começando mais uma aula da Lei Anticorrupção, Lei 12.846 de 2013. Meu aluno e minha aluna, essa aula é a aula mais técnica, mais chatinha, na qual eu vou falar os procedimentos da responsabilização administrativa e da responsabilização judicial da Lei 12.846 de 2013. Você pode perceber que eu não coloquei questões justamente para a aula não ficar tão grande e também porque esse assunto não é costumeiramente cobrado em provas. Então aparece uma questãozinha aqui e outra ali. Lembrando que o que é mais cobrado, assim, de cada 10 questões, 7 dessa Lei 12.846 referem-se ao acordo de leniência, que não é ainda o objetivo dessa aula em si. Então, peço encarecidamente que você acompanhe o meu material, que eu fiz de uma maneira bem resumida, com bastante carinho, para que você consiga ter o seu objetivo de não só compreender a lei, mas principalmente gabaritar a sua prova, meu aluno e minha aluna. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos junto, vem para a tela. Vamos lá, responsabilização administrativa. Olha só, meu aluno, multa 0,1 a 20% do faturamento bruto do último exercício anterior à instauração do processo, excluídos os tributos, sendo que nunca será inferior à vantagem auferida quando for possível sua estimação. Meu aluno, algumas considerações sobre isso. Primeiro, você não precisa ser um estudante de contabilidade. Não tem por que você saber a diferença entre faturamento bruto e faturamento líquido para fins de fazer as questões dessa lei. O que você tem que lembrar é o seguinte, que a multa é baseada no faturamento bruto, excluído os tributos. Então é o faturamento bruto menos os tributos pagos. Deste valor que será considerada a multa. Para fins de prova, lembre só que é faturamento bruto excluídos os tributos, ok? Essa multa, claro, do último exercício anterior à instauração do processo administrativo. Então, se o processo da lei anticorrupção ele foi instaurado em 2020, será considerado o faturamento de 2019 para fins de instauração da multa. Essa multa vai ser de 0,1 a 20% do valor da vantagem auferida ou pretendida, né? Se for possível a sua estimação, ok? Caso não seja possível estimar qual foi essa vantagem, ou não seja possível estimar o faturamento bruto, a própria lei vai dar uma limitação, como se fosse perder uma comanda numa balada. Quando você perde uma comanda numa balada, não tem como auferir o quanto você gastou naquela balada. Então, a lei vai lá e dá uma limitação. Então, é importante saber, quando for possível a estimação, conhecendo o faturamento bruto, a vantagem auferida, etc e tal, será de 0,1 a 20% deste valor, dependendo, é lógico, da gravidade do ilícito. Né? Quem vai definir se vai ser 0,1, 0,2, 0,5, vai ser o juiz aí no caso concreto, a autoridade administrativa no caso concreto. Ok? Tranquilo? Show de bola. E quando não for possível estimar, a multa será com o valor de 6 mil a 60 milhões. Tudo depende, né, meu aluno? Se for, por exemplo, você vai numa balada e chega lá uma pessoa que nunca bebe, uma pessoa lá bem fraquinha que só toma água e todo mundo sabe disso, a multa deveria ser uma, né? A gente sabe que não é assim que funciona, mas a multa deveria ser uma. Aí chega outro que só gosta de tomar Jack Daniels, aí a multa vai ser outra. É mais ou menos isso. Quando não for possível estimar, vai ser feito aí, né, uma ponderação e definido esse valor da multa entre 6 mil e 60 milhões. A outra situação é a publicação extraordinária da decisão condenatória. Então isso é muito interessante que você saiba. Existem duas sanções administrativas aplicadas. Quais são essas duas sanções administrativas? Multa e publicação extraordinária. O que é isso? Meu aluno, imagina que você é uma construtora e você cai num caso de corrupção. Imagina que seja uma sanção administrativa a obrigatoriedade de aparecer no Jornal Nacional da Vida que você tentou ou efetivamente fraudou a administração pública. O que vai acontecer com as ações de sua empresa? Vão virar groselha. Então, meu aluno, talvez esse seja o maior
pânico, porque multa você recorre. Mas a imagem, meu amigo, depois que essa imagem é quebrada, como minha avó já dizia, quem faz a fama deita na cama, ok? Então lembre-se que são essas duas sanções na esfera administrativa: multa e publicação extraordinária da decisão condenatória. E olha como ela funciona. Essa publicação extraordinária será a expensas da pessoa jurídica. É a pessoa jurídica, né, que está sendo investigada que vai pagar tudo, que está sendo condenada, né? Em meios de comunicação de grande circulação na área da prática da infração. Vai ter que botar lá no jornal da construtora, jornal da incorporadora, jornal do não sei o quê. Ou em publicação de circulação nacional, como um jornal normal na imprensa, bem como por meio de afixação de edital, pelo prazo mínimo de 30 dias, no local de exercício da atividade de modo visível ao público na internet. Olha que coisa vexatória. Você imagina o seguinte, meu aluno, vai pegar, botar no edital lá na empresa, falando: essa empresa aqui fez bosta, por um prazo mínimo de 30 dias. É interessante também você lembrar desse prazo mínimo para fim de prova, tá? 30 dias é um prazo bem padrão, não tem muito como errar. Vamos então para a frente. Generalidade sobre as sanções. Mais uma vez eu lembro que essa lei é muito derivada do estudo da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Essas sanções vão ser aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de acordo com as peculiaridades e gravidades do caso. Essas duas palavras aqui, vocês sempre têm que lembrar. Praticamente todas as sanções na administração pública, elas são aplicadas de maneira isolada e cumulativa em todas as esferas, né? Sendo ela na esfera criminal, quando forem crime, na esfera civil, e na esfera ou instância, né, como você preferir, ou na instância administrativa, ok? Então isso de ser isolado cumulativamente é meio que praxe. A aplicação das sanções será precedida de manifestação jurídica elaborada pela advocacia pública ou pela assistência jurídica do ente público. Não se esqueça, meus alunos, que os entes públicos, no caso dessa lei, serão agentes passivos. Os agentes ativos são sociedades empresárias, entidades, fundações, associações, etc. Tudo aquilo que já foi falado. E para que isso seja bem fundamentado, toda aplicação da sanção será precedida de uma manifestação jurídica do ente público, para que isso seja bem fundamentado. Porque se tem alguém que tem advogado caro e bom, são as empresas, né, que podem ser alvo dessa lei anticorrupção. E a aplicação das sanções não exclui a obrigação da reparação do dano. Ou seja, mesmo que você pague a multa, mesmo que você tenha sua situação vexatória e divulgada para todo mundo, mesmo assim, é lógico, você tem que reparar o dano causado. Serão consideradas nas aplicações das sanções, padrão aqui, né? Gravidade da infração, bem como a vantagem auferida ou pretendida. Então o cara tentou fraudar, não conseguiu, vai ser considerada a vantagem pretendida, ok? Da mesma maneira, a consumação ou não da infração também será levada em conta. Se consumou, pode ser mais grave do que apenas só tentou, ok? Mas às vezes consumou uma situação de R$1.000, né? Que nem diria Zé Ramalho, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. E aí o cara vai lá, R$1.000. E o outro pretendia uma vantagem de 100 milhões e não conseguiu por detalhe. Então vai ser o juiz aí, a autoridade administrativa, quem quer que esteja aí na frente do caso, que no caso concreto vai fazer essa ponderação. O grau de lesão ou perigo de lesão, o efeito negativo produzido pela infração, isso eu achei muito interessante. Situação econômica do infrator, o que leva a crer que a situação que o infrator está passando será considerada. Como assim? Puta, a empresa está quebrando, não tem jeito, fez isso num momento de desespero. Isso teria o condão de atenuar a aplicação da sanção. Olha que coisa, ok? Agora a empresa tá rica, jogando dinheiro pelo ladrão e mesmo assim quer ser escrotinha, aí ela tá lenhada. Vamos então continuar. Cooperação da pessoa jurídica para aplicação das sanções, das infrações, perdão.
Existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade e auditoria. Como assim? Se for visto que a empresa tinha um procedimento interno de auditoria, de padrão ético, muito forte, mas foi um dirigente escrotinho que foi ali pelos meandros e fez a parada, isso também vai ser atenuado na responsabilidade da pessoa jurídica infratora, ok? Então isso aqui é bem padrão, meu aluno. É só mesmo para a gente entender a lógica por trás da coisa. E o valor dos contratos mantidos pela pessoa jurídica com o órgão ou entidade padrão. Processo administrativo de responsabilização. Aqui no seu material eu botei todo o detalhezinho ali, bonitinho, como é que isso aí vai funcionar. Vamos ver aqui. Processo administrativo de responsabilização. Meu aluno, aqui nada mais é do que como a administração pública vai efetivamente instaurar esse processo. Perceba, então, que esse processo vai acontecer na via administrativa. Sempre lembrando que se o alvo aí se sentir lesado, ele pode procurar também o Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário, ele é inerte, mas ele sempre tem que estar lá disponível, né, para os litígios que lhe forem provocados, tá bom? Então está aqui. A instauração e o julgamento do processo administrativo cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade, de ofício ou mediante provocação, observados o contraditório e ampla defesa. Tranquilo, tudo isso que eu falei. Inclusive, meu aluno, tem uma coisa bem interessante aqui que eu vou falar, que é da Controladoria Geral da União. A Controladoria Geral da União é um órgão de controle interno que funciona no âmbito do Poder Executivo Federal e que a lei anticorrupção vai ser clara que este órgão ele vai ter competência concorrente para a instauração do procedimento, podendo inclusive avocar os processos no âmbito do Poder Executivo Federal. Então existe uma grande participação da Controladoria Geral da União nos casos dessa lei anticorrupção. Então se vier na sua prova lá CGU, saiba que é muito condizente com o assunto. Tá bom? Continuando. Importante, isso aqui é importante só para meio de prova, cara, questão chata. Essa competência pode ser delegada, mas não pode ser subdelegada. Então lembra disso. As competências para instauração do processo na lei anticorrupção pode ser delegada, mas uma vez ela delegada, quem teve essa delegação não pode delegar de novo. Ou seja, ela pode ser delegada, mas não pode ser subdelegada. Padrão. No Poder Executivo Federal, a CGU terá competência concorrente para instaurar os processos ou para avocar os processos instaurados. Já falei isso, lembrando que a avocação quer a coisa bem feita, faça você mesmo. Simplesmente a CGU vai pegar lá de quem está fazendo e falar, dá esse troço para mim que eu vou fazer direito. Tá bom? Importante. Compete à CGU o processo e o julgamento dos atos ilícitos praticados contra a administração pública estrangeira. Por ser uma situação de administração pública estrangeira, então a CGU vai concentrar essa competência aí, né? Ok? Então, padrãozinho aqui, cara, não tem muito o que falar. O processo administrativo será composta por comissão, né? Será conduzido por comissão composta por 2 ou mais servidores estáveis. É importante você ter a noção aqui que a lei não limita o número máximo de servidores, porém limita o número mínimo, então são 2 ou mais servidores estáveis, ok? O prazo será de 180 dias, bem diferente dos prazos de processo administrativo da Lei 8.112 ou de qualquer outro prazo. Então esse processo vai ter um prazo bem grande. Lembrando que pode haver prorrogação devidamente justificada. A lei, ela não especifica se essa prorrogação vai ser por igual prazo, ok? Então ela simplesmente fala que pode haver a prorrogação. Então é um prazo de 180 dias podendo ser prorrogado. Será concedida à pessoa jurídica que está sendo investigada um prazo de 30 dias para a defesa. Então lembra disso, meu aluno. 30 dias vai ser o prazo para a sanção da publicação extraordinária, fica lá no edital. 30 dias vai ser o prazo para a defesa, 180 dias o prazo para o processo. Por que eu estou falando isso? É interessante no estudo de uma lei seca, sempre que aparecer um prazinho, você fizer uma anotação. Para tal coisinha, tal prazinho. Tal coisinha, tal prazinho. Tal coisinha, tal prazinho. Compreendeu? Isso aí vai ser um bom resumo para você, para antes da prova você dar aquela olhadela e esquecer disso. Porque prazo é difícil de ser cobrado, mas quando cobra pega muito candidato bom. Ok? Tranquilo? Show de bola.
a comissão, após a conclusão do procedimento administrativo, dará conhecimento ao Ministério Público, ok? Então, isso será dado conhecimento ao Ministério Público para se verificar se o Ministério Público, na sua atuação, vai propor alguma ação a mais. Então, sempre o final aí vai ser levar isso ao Ministério Público. Atenção! Concluído o processo e não havendo o pagamento, o crédito apurado será inscrito em dívida ativa. Isso, gente, é mais uma coisa de administração financeira orçamentária, é meio que padrão. Saiu um processo, eu tenho uma multa de 20 milhões, a empresa não pagou, vai fazer o quê? Vai escrever em dívida ativa e aí a Fazenda Pública vai ficar cobrando caro, entendeu? Então isso é bem padrãozinho, é uma coisa mais de administração financeira orçamentária, tá? Mas é condizente deixar aí falar, né, que vai haver essa possibilidade essa inclusão de dívida ativa, caso não seja feito o pagamento devido. E responsabilização judicial, vamos que vamos. Na esfera administrativa, a responsabilidade de pessoa jurídica não afasta a possibilidade de sua responsabilização na esfera judicial. Lógico, porque as penalizações, né, as sanções são aplicadas de maneiras isoladas e cumulativas, né? Então, uma coisa aí não vai impedir a outra, isso é bem padrão. Os entes políticos e o Ministério Público poderão ajuizar ações para que as infratoras. Quem são esses entes políticos? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Ou seja, quem está ali na responsabilidade, né, como também ali as entidades, quem sofra, né, essa situação, poderá ajuizar ação para que as sociedades que possam ser sujeitos ativos dessa lei percam os bens, direitos ou valores que representem a vantagem ou proveito, direta ou indiretamente obtidos da infração, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Como assim, gente? Imagina o seguinte, imagina que eu faço um serviço para a empresa A e a empresa A me deve 100 mil e eu fiz tudo na honestidade. Aí a empresa A frauda uma licitação para conseguir dinheiro e me paga meus 100 mil. Eu falo, pô, cara, valeu, obrigado, e vou seguir minha vida. Aí descobre-se que essa empresa fez uma fraude e vai pegar meus 100 mil. Se for provado que eu era coautor, partícipe, que eu tinha culpa no cartório, vai. E eu vou ser responsabilizado. Mas se vê que eu tô de boa fé, eu falei, não, cara, eu fiz um serviço, eu recebi. Eu não sei a origem do dinheiro. Eles me pagaram por nota fiscal, tá aqui tudo bonitinho. Então eu sou um terceiro de boa fé, então meu direito vai ser ressalvado. Entende? Então é isso aí que a lei fala, né, quando fala de lesado ou terceiro de boa fé. Suspendam ou interditem parcialmente as suas atividades. Então, se for achar necessário, vai ser feita essa responsabilização judicial para que as atividades sejam suspensas ou interditadas. Sejam dissolvidas compulsoriamente. Essa é braba, hein? Imagina, dissolver uma empresa compulsoriamente, você não vai mais atuar, porque você não pode mais. Porra, tem muita empresa que merece isso, mas beleza. Fiquem proibidas de receber dinheiros públicos por 1 a 5 anos. Aqui, meu aluno, foi uma simplificação que eu fiz. Na verdade, seria qualquer tipo de subvenção, doação de entidades públicas, tá? Então, eu resumi falando em dinheiros públicos, o que é muito padrão. Uma empresa aí que cometeu um ato de corrupção, né, e entrou nessa lei, como é que ela vai receber alguma subvenção pública? Então, existe essa proibição pelo mínimo de 1 e pelo máximo de 5 anos. Tá aqui um outro prazo bacana para você anotar aí no seu resuminho. As sanções poderão ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, padrão, isso aqui já foi falado, né? O Ministério Público, ou a Advocacia Pública, ou a Assessoria Jurídica do ente, poderá requerer a indisponibilidade dos bens, direitos ou valores necessários à garantia do pagamento da multa ou da reparação integral do dano causado. Meu aluno, isso são chamados de medidas cautelares. Imagina que no curso do processo, veja que vai ter uma reparação de dano de 50 milhões e uma multa de 10. Quando a empresa infratora vê isso, o que é que ela faz? Bota seus bens tudo no nome na puta que pariu, bota as coisas na Ilha Caimã, na Suíça e fala, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Pode executar meu nome à vontade aí, eu não tenho bens. Tem muita empresa que faz isso. Então pode existir uma medida cautelar que quando tá vendo que tá fedendo a bosta, fala, para, congela.
é o congelamento das contas. Já viu isso no jornal, né? Que fala o seguinte, até o fim do processo, as suas contas estão congeladas. Se você tiver culpa no cartório, meu irmão, essa conta congelada a gente vai tirar para pagar o dano e pagar a multa. Então isso é possível ser feito, é chamada de medida cautelar, muito parecido com os ditames da Lei de Improbidade Administrativa. Por isso que eu falo, apesar de serem alvos e objetos diferentes, porque aqui são mais voltadas a empresas privadas e improbidade administrativa é voltada para o agente público, né? Por mais que aqui seja alvos diferentes, mas o cerne, o conceito é muito semelhante, tá bom? E atenção! Nas ações ajuizadas pelo Ministério Público, poderão ser aplicadas as sanções administrativas sem prejuízo das sanções judiciais, desde que constatada a omissão das autoridades competentes para promover a responsabilização administrativa. Como assim? Chega ao Ministério Público e o Ministério Público fala, caramba, mané, tem coisa errada nesse rolê aqui, hein? Então vamos mandar para a responsabilização judicial. E aí vai olhar, beleza, pode ser dissolvida compulsoriamente, pode interditar as atividades, mas cadê a multa e a publicação extraordinária da decisão condenatória, que são duas sanções administrativas? Por que não fez? Ah, não fez porque a entidade administrativa que era competente para isso vacilou, se omitiu? Peraí. Então aqui está falando o seguinte, que o Ministério Público, quando estiver à frente da aplicação e responsabilização das sanções judiciais, se verificar que as sanções administrativas não foram aplicadas e achar, né, concluir, não é achar, concluir que essas sanções administrativas deveriam ter sido aplicadas, pode sim aplicar essas sanções, desde que constatada a omissão das autoridades administrativas. Ok? Tranquilo? Show de bola. Eu acho, meu aluno, que ficou bem legal aí para você entender esse conceito aí, né, do que tá falando e ver que não tem muita dificuldade. Essa parte, se você perceber, na estrutura da lei, eu joguei a parte de responsabilização judicial que estava lá no finalzinho da lei para essa parte aqui. Para quê? Para que a gente pudesse condensar a responsabilização administrativa, o procedimento administrativo e a responsabilização judicial em uma aula apenas, de uma maneira que pudesse facilitar o seu estudo, ok? Então, é isso, meu aluno, não tem erro, dá uma olhada no material, vai na fé, vai tranquilo, que vai dar certo e faz questão, ok? Então é isso, muito obrigado por tudo, mais uma vez, nos vemos na próxima, valeu, falou!